Bom dia a todos aqui presentes. Iniciamos aqui mais um webinar da OpenCAD. Primeiro webinar estreando 2025. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de medical devices, tá? A gente vai falar bastante coisa ligada a AI, coisas ligadas à geração de código para medical devices, para avaliação de risco. É uma apresentação bem interessante. Vamos lá. Qualquer dúvida, a gente pode mandar mensagem no chat. E antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Christian da Rocha Ardino, sou engenheiro de aplicação aqui no OpenCAD, tá bom? Uma das minhas especialidades aqui dentro é a parte de medical. Estou concluindo agora meu mestrado na Unicamp, mais voltado também para a área de medical devices, em engenharia. E vamos lá, vamos curtir aí um pouquinho a apresentação. Deixei uma apresentação aqui bem dinâmica. A gente vai abrir bastantes exemplos no MATLAB, vai explorar bastante os modelos e bora lá. Vamos lá. O que a gente vai ver aqui hoje? Eu vou explicar para vocês o que é um MDB, tá? Que é um Model Based Design. Falar um pouquinho de embarcar o sistema. Vocês devem estar se perguntando, nossa, Christian, por que embarcar o sistema? Eu vou construir aqui uma rota para a gente aqui fazer um processo bem legal no final desse webinar, tá? Um pouquinho sobre normas. Vou mostrar mais um MDB para vocês. A gente vai ter uma aulinha um pouco teórica de AI e depois a gente vai ter um pouquinho prática. Depois a gente vai falar um pouquinho de estatísticas para médico, porque eu acho assim muito legal essa área também. Começando tudo aqui, o que é um MDB, tá? MDB quer dizer Model Based Design. Basicamente, MDB é uma sistemática que você não precisa começar do zero, tá? Eu gosto de brincar que você não precisa reinventar a roda. Hoje, dentro da Mavericks, a gente tem mais de 17 mil MDBs prontos oficiais Mavericks, já são validados, inclusive, pela Mavericks, para você poder usar no seu trabalho. Christian, eu estou usando um MDB aqui e eu vou ter que pagar royalty para Mavericks, eu vou ter que, sei lá, fazer divisão de lucro, alguma coisa assim? Não, não tem. A partir do momento que você tem uma licença MATLAB ou Simulink, você pode usar qualquer um desses MDBs no seu projeto sem se preocupar com royalties e nada, tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o primeiro MDB para vocês darem uma olhada. Tirar aqui. Respirador. Tá? Gente, essa aqui é a carinha do MDB dentro do site da Matrix, tá bom? Existe aqui algumas imagens mostrando o exemplo e nesse caso são várias imagens e explicações também, tá bom? Mas o que a gente está mais interessado é nesse botãozinho aqui, ó, Copy Command. Clicou nesse botão, veio aqui dentro do seu MATLAB, deixa eu abrir aqui, veio aqui dentro do seu MATLAB e deu um Ctrl V aqui na Command Window, você vai pegar todos aqueles arquivos dentro do site da Matrix, ele vai fazer download para dentro da sua máquina e você vai conseguir abrir esse arquivo, tá? Esse é um modelo em Simulink. Eu joguei ele para a aba de trás aqui sem querer. Esse é um modelo Simulink, tá bom? É um modelo de respirador com um modelo também de pulmão aqui, tá? Vamos explorar um pouquinho aqui junto o que é um modelo Simulink, tá? Simulink é essa área aqui dentro do MATLAB de programação via blocos. Então a gente vai arrastando blocos aqui para dentro e a gente vai criando uma lógica de programação com base nesses blocos, tá? É basicamente isso. Eu posso adicionar um add aqui, add, uma outra constante de valor 2 e aqui eu teria o valor 3. Então é isso, você consegue programar coisas, criar lógica de programação sem precisar escrever uma linha de código, tá? E dentro do Simulink, a gente tem essa ferramentinha aqui muito legal, que é chamada Simscape. Christian, o que é Simscape? É a ferramenta responsável por modelagem de sistemas físicos, tá? Por trás de cada bloquinho desse, que é os blocos do Simscape,
eu carinhosamente brinco que é o Simulink colorido. É, ele existe todas as equações diferenciais do, do processo em si. Por exemplo, a gente vai abrir aqui esse tubo que tem umidade. Abrir aqui o help dele. A gente vai ter toda a documentação dele aqui, as equações diferenciais que estão sendo resolvidas em cada etapa do processo, cada etapa, cada loop do software, da simulação. E aqui a explicação super detalhada. Inclusive, a gente tem as referências de como foram criados esses blocos, tá? Então, é uma parte assim, muito legal. A documentação do MATLAB, do Simulink é muito completa. Ah, pode abrir qualquer bloco aí que vocês vão dar uma olhada, assim, que é umas documentações assim que dá até medo, tá? De tanta coisa que tem escrito às vezes. Então, a gente tem esse modelo aqui. Vamos falar um pouquinho, então, do Simscape, que é o Simulink colorido. Cada cor representa uma coisa, tá? Por exemplo, essa cor mais alaranjada aqui representa transferência de calor. Essa cor aqui mais roxinha representa ar úmido, certo? Aqui a gente tem essa cor aqui meio marrom vermelha, é a parte de sinal, sinal físico propriamente dito. E essa daqui, a parte verde escura, é a parte de movimento linear, translacional. A gente tem parte de movimento rotacional, tem a parte de líquidos incompressíveis, temos todas essas partes aqui. Inclusive, eu vou mostrar aqui de maneira bem rápida aqui, porque não vem ao caso eu entrar muito em detalhes agora aqui. Mas, por exemplo, a gente tem a parte da Foundation Libraries, que vem a parte elétrica, gás, isotérmica, magnética, tudo aqui. Parte de bateria, a gente tem painel solar, tem de tudo que você queira, tá? Então, esse modelo aqui a gente tem toda a dinâmica do respirador, aqui a descrição do pulmão, tá? Em processos. E vamos executar ele aqui para a gente ver o que está acontecendo. Executando ele numa simulação de 30 segundos, tá? Ele vai rodar por 30 segundos. E todos esses dados aqui estão vindo para esse scope aqui, que seria a velocidade do pulmão, a pressão do pulmão e o volume do pulmão. Vamos abrir aqui. Deixa ele abrindo aqui, está carregando os dados. Então, tá vendo? A gente tem aqui o flow, litros por minuto, a pressão e o volume. Então aqui a gente está rodando esse software aqui que a gente descreveu, que a gente está passando aqui tanto pela parte de volumetric supply, um constraint aqui, a resistência de fluxo, um tubo. Aqui a gente está colocando moist air, o ar umidificado aqui para como o que existe dentro dessa linha, a trocadores de calor. Então tá executando essa parte, chegando até a máscara, e a máscara está fazendo essa troca com o pulmão. E a gente tem esses resultados aqui. Enquanto o flow sobe, a pressão de H2 sobe. Aí quando desce, desce, e o volume aqui. Então é uma ferramenta muito legal quando a gente está trabalhando com modelagem física, o Simscape, tá bom? Vamos fechar aqui e vamos para o próximo exemplo. Pessoal, dúvidas? Perfeito. Bora lá. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Não sei porque ele adora inverter a tela minha, mas não tem problema. A gente inverte aqui. Como embarcar um sistema, tá? Isso é uma coisa muito legal no MATLAB. Você consegue criar sua inteligência artificial no MATLAB, treinar essa inteligência artificial no MATLAB, colocar essa inteligência artificial dentro das normas. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente de como fazer isso. E você consegue pegar tudo isso, pegar aquele arquivo que a gente estava mostrando agora do Simscape e gerar um código dele para você pôr dentro de um microprocessador, de um microcontrolador, para você poder, literalmente, a gente chama de embarcar, pegar esse processo e colocar dentro de um microprocessador para ele atuar em campo, tá? Vamos lá. Aqui basicamente esse é o workflow. Você ali, o programador, desenvolvedor, até o médico consegue desenvolver isso, tá, pessoal? Vai usar as ferramentas MATLAB Simulink, vai desenvolver, vai fazer os testes, vai fazer a validação, vai fazer os testes também, vai ficar nesse loop até ele chegar a um ponto que falou, não, tá validado, eu tô feliz com o resultado. E você vai conseguir embarcar.
E uma das grandes vantagens hoje do MATLAB Simulink é que eu brinco que ele é meio que uma torre de Babel invertida. É, ele fala com todo mundo, tá? Ele literalmente comunica com todas as melhores marcas de microprocessadores mais famosas e é um código para tudo. Você vai acabar só fazendo pequenas alterações ali de input, output, e você vai ter esses resultados aqui, esses resultados para você poder embarcar eles. Esse código, desculpa. Então essa é uma parte muito legal hoje. E como você está trabalhando com essa AI, essa parte de regulamentação dentro do seu MATLAB, existem as ferramentas que a gente vai começar a explorar em mais detalhes, que facilitam muito esse processo. Vamos lá, vamos falar de mais um MDB, tá? Agora a gente vai falar de uma bomba de insulina, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esse é um exemplo bem legal também. Acho que esse é um dos meus exemplos favoritos, tá? Ele é bem completo. A gente vai explorar bastante coisa nesse exemplo. Vou puxar isso aqui para cá. E vamos abrir ele aqui. Então, esse é um processo de bomba de insulina, um exemplo de bomba de insulina, que a gente vai usar uma parte que é conhecida como System Composer e Requirements Toolbox, tá? O que esse System Composer e Requirement Toolbox faz? O System Composer ele faz uma grande junção de tudo para ficar mais fácil de você conseguir fazer o projeto seu. E o Requirement Toolbox é exatamente o que o nome diz, para você conseguir cumprir os requisitos, tá? Do seu processo. Vocês podem ver aqui, a gente abriu aqui o código. Esse aqui é um código esse código vai abrindo para a gente os exemplos, tá? Vamos executar uma célula por vez aqui para a gente ver ele devagarzinho, tá? Aqui está abrindo o projeto. Opa, projeto aberto e o System Composer aberto, tá? Vocês podem ver a cara do System Composer bem parecida com a do Simulink, só que aqui dentro a gente tem toda a parte como se fosse até um fluxograma de como tem que ser o processo, tá vendo? O sensor data vem para cá, o HID que usa o user command, aí entra com glucose também, aí ele confirma o insulin rate, que manda por pump, que manda por infusion set, para a parte de infusão. Então aqui é bem legal também. Então, como vocês podem ver, é muito visual também, que é uma parte bem legal. Você só de olhar aqui, você já entende o que está acontecendo, para onde vai cada sinal, onde vem, quais são as entradas. Eu acho muito interessante essa ferramenta para qualquer desenvolvimento, não só desenvolvimento médico. E o pessoal da Aerodef, indústria de aeroespacial e defesa, gosta muito dessa ferramenta também, é, porque ajuda você a cumprir todos os requisitos e normas da Aerodef, que são tão grandes quanto os da indústria médica, tá? Vamos lá, então. Então, primeira etapa aqui, que era só para a gente abrir aqui, abriu, exploramos um pouco o modelo. Vamos dar uma olhada nessa parte de lista de requerimentos que agora ele fala aqui para gente. Deixa ele carregar aqui. Olha que legal. Então aqui a gente cria essa lista de requirements, de requerimentos, de coisas que devem ter. Por exemplo, aqui, ó, Infusion Pump System, a parte da bomba de infusão. A gente vai ter que ter aqui, ó, um sensor de glucose, a gente vai ter que ter uma acurácia, vai ter que ter a calibração. Tá vendo? Eu vou clicando aqui, vai mudando, inclusive, a descrição de cada um. Ó, e aqui a gente tem a parte onde ele está linkado aqui. Então, você consegue abrir ele aqui, que ele abre direto no seu System Composer, tá bom? É bem legal. Recomendo vocês explorarem com calma esse exemplo. Um exemplo bem completo também. Mas vamos lá, vamos continuar explorando aqui juntos, aqui mais superficial, senão a gente não vai ter tempo de passar tudo no que eu quero passar hoje na apresentação, tá? Vamos lá, ele pede para a gente fazer aqui umas brincadeiras aqui dentro. Vamos fazer essas brincadeiras aqui. Ele pede para a gente ir para o Course Delivery. Cadê ela aqui? E para a gente explorar aqui para dentro os modelos que nem a gente estava fazendo agora. Abrir aqui, vamos ver aqui, abrir aqui. Aí a gente pode até vir aqui, olha que legal. Explorando aqui por dentro também. Aqui a gente tem um modelo Simulink linkado. Então é um modelo bem completo, tá bom? Eu recomendo todo mundo que tiver aí o MATLAB,
dar uma explorada nele. Eu acho muito interessante esse modelo. Ah, vamos lá, vamos continuar aqui as etapas. Vamos fazer aqui o outcome da análise. Cadê aqui? Vamos executar ele aqui. Abriu aqui pra gente, tá carregando. Vou fechar aqui, Modeling. Agora a gente vai clicar em Profiles. E agora a gente vai clicar em Profile Editor. A gente vai abrir essa abinha aqui, que vai ter mais informações, inclusive do processo, Compliance Score, quão fácil vai ser de usar, o custo, então, e existe até inclusive as variáveis aqui de constraint do projeto, né, de quanto pode ser o máximo, o mínimo. Então é bem interessante o System Composer. O System Composer, como você pode ver aqui também existe, ó, o questão por hora, a questão de consumo de energia que pode ter, é bem interessante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar explorando aqui. Então você pode criar isso aqui também para ficar mais fácil você organizar o seu projeto. Vou abrir aqui só para ver se não tem perguntas. Tem um barulhinho. Não. Fecha aqui. Vamos para a próxima etapa. Fechou. Tu, 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 tu. E aqui, inclusive, a gente faz essa parte de plots para entender aqui quais são as unidades, quais são os melhores sensores que têm os melhores resultados aqui de net outcome, de resultado financeiro. Parte do modelo Simulink, a parte do nosso modelo Stateflow aqui dentro. O modelo Stateflow, gente, é uma outra ferramenta muito interessante que ele trabalha com diagramas de estado, tá? Então, basicamente, você cria esse diagrama de estado e ele gera o código para você para rodar, tá? É uma ferramenta muito interessante também para fazer lógicas de programação, deixa as lógicas de programação muito mais simples, muito mais visíveis, certo? Gente, como eu comentei, é um modelo aqui que a gente poderia passar um dia explorando, porque a gente vai ter inclusive a parte de testes dele. Vamos rodar a parte de teste, vai. Cadê ela aqui? Tá carregando. Test Management, tá vendo? A gente cria os testes aqui, cria as condições para o teste funcionar, a criação para detectar alarme, para soltar o alarme. Então é bem interessante todo esse sistema, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Ele até pede para a gente fazer aqui um alarme handling. Cadê? Requirements. Aqui, alarme handling. Aqui que está linkado. Lembra da parte de requerimentos? A gente linka os alarmes direto aqui, tá vendo? Com todos os links aqui que eu mostrei antes. Existe esse switch case aqui também que vai abrir para a gente aquele modelo Simulink. Então você tem tudo como se fosse uma grande teia de aranha, tudo linkado em si mesmo e tudo pronto para rodar. É, e você vai conseguir ter esses processos, ter métricas de saber se você cumpriu todos esses requerimentos ou não, tá bom? Fechar tudo aqui. Gente, dúvida sobre esse exemplo? Estou fechando, o pessoal vai digitando. Deixa eu ver aqui. Abre aqui, ó. Ah, é. Não temos dúvidas. Que bom. Vamos lá. Vamos agora para um pouco de aula teórica. Opa, passa aqui. Eita, aqui ficou estranho aqui, ó, meu. Eita, vocês tomaram spoiler. Está aparecendo aqui embaixo no meu Windows, mas não tem problema. O que é uma AI, tá? Isso é um tópico aqui bem interessante que para a médica, que é o tópico que a gente está chegando hoje ali. Aquele exemplo que a gente mostrou para vocês, tanto do respirador quanto da bomba de insulina, tem AI envolvida. E eu vou te falar mais uma coisa. Se existe uma catraca e essa catraca só libera se você for mais de 18 anos por algum motivo, é uma AI. AI, para quem não sabe, quer dizer inteligência artificial. E a inteligência às vezes pode ser até meio burrinha, que é considerado inteligência, tá? Então aqui eu falo aqui do exemplo, um software que libera a compra de bebida para maiores de 18 anos
é uma AI, mais precisamente uma AI reativa, onde temos as condições: se maior de 18 anos libera, se menor cancela a compra, o que permite a liberação ou não, ou a liberação ou cancelamento da compra, tá? Então, quando a gente fala de AI, a gente tem que sempre especificar que tipo de AI a gente está falando. Se a gente está falando de uma AI uma AI como uma das mais famosas hoje, que serão os Large Language Model, LLM, que temos aí o ChatGPT, o DeepSeek, que agora está chegando muito forte, Gemini, essa galera, ou outros tipos também. E esse LLM, no fundo, é uma rede neural, tá? Então vamos explicar aqui mais ou menos o que é uma AI. Esse é o grande campo que eu gosto de chamar AI. A gente tem algumas coisas aqui dentro. A gente tem essa AI reativa, que a gente falou agora, que é literalmente uma condição de se, tá? Se tal coisa, faça tal coisa. Uma AI reativa. O exemplo do respirador do pulmão é uma AI reativa. Tá hard-coded ali. Se pressão acima de tanto, faça isso. Se pressão abaixo de tanto, faça isso. Se umidade abaixo de tanto, faça isso. Então, é exatamente isso uma AI reativa. A gente tem as partes de memória limitada, teoria de mente, consciência, chatbot, sistema de expertise. Chatbot, eu acho que todo mundo já estressou com a inteligência daquele chatbot, que você tenta literalmente fazer uma coisa e não tem aquela opção um, 2 ou 3 para você clicar. Aí você fica lá, 2. Opa, você precisa de tal coisa. Não, 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 não. Preciso de outra coisa. 3. Não, 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 não. É um. Aí você vai lá, depois de meia hora você simplesmente desiste e tenta procurar um 0800 no Google. É clássico, né? Dentro dessa categoria de AI, todos são grandes campos, tá bom, gente? Eu estou focando só nos campos mais interessantes para a gente aqui. A gente tem Machine Learning, que é a parte de aprendizagem de máquina. E dentro de Machine Learning, a gente tem aí algumas técnicas mais conhecidas, já que alguns nomes podem até só um sinalzinho na cabeça aí. A parte Supervisioned Learning, parte de aprendizagem supervisionada, a parte de aprendizagem não supervisionada e a parte de aprendizagem por reforço, tá? São áreas muito interessantes, áreas que crescem muito. São conhecidas como AIs um pouco mais simplificadas, porque elas talvez não tenham tanto poder quanto outros tipos, mas são muito utilizadas ainda em muitas aplicações, tá bom? E basicamente, o nome de cada uma diz como uma é supervisionada, outra vai ser não supervisionada, ou toda a aprendizagem dela. E outra vai ser por reforço. Então, se ela acerta, a gente brinca que a gente dá um biscoito, se ela erra, a gente dá um tapinha para ela acertar da próxima vez. Inclusive, existem muitos vídeos famosos, bem antigos, na verdade, também, inclusive no YouTube, que mostram o processo de aprendizagem de robôs digitais, aprendendo a andar, aprendendo a caminhar. Recomendo, muito interessante dar uma olhada nesses vídeos. E eles usam uma técnica de reinforcement learning, de algoritmo genético. É bem interessante também essa área, tá, gente? Recomendo todo mundo que puder dar uma olhada. Dentro de machine learning, a gente tem um outro campo, que é o campo do deep learning, a aprendizagem profunda, né? E dentro do Deep Learning, eu quero focar um pouquinho mais hoje em redes neurais, que é os tópicos mais famosos. A gente aí tem classificação de imagem, predição de dados, temos as LLMs aqui dentro também. O que é uma rede neural? Então, vamos falar primeiro, na verdade, o que é o diagnóstico por imagem. Depois eu vou explicar o que é uma rede neural. Opa, peraí, eu baixei a apresentação aqui. O que é uma rede neural? O que é um diagnóstico por imagem? O diagnóstico por imagem normalmente é feito via redes neurais, tá? Aí eu vou explicar agora o que é a rede neural junto com o diagnóstico por imagem. Ok? A rede neural, a gente tem essas partes que a gente chama de neurônio, que é as bolinhas aqui no meu desenho. A gente tem as conexões entre eles. E a gente tem as entradas para a rede neural e as saídas da rede neural. Aqui no caso eu botei como se fosse 4 entradas, 2 saídas. Aqui eu fiz um diagraminha para ficar um pouco mais fácil de explicar. A gente tem os inputs, a gente tem os hidden layers, que a gente chama, e a gente tem os outputs, tá bom? Vamos traduzir isso para o mundo médico, tá? A gente vai ter as entradas, a gente vai ter o que a gente chama de black box aqui no meio, que a gente não sabe direito o que está acontecendo aqui. A gente sabe que existem diversas equações matemáticas aqui. A gente consegue pegar essas equações matemáticas e ver elas, consegue resolver na mão, mas não entende por que essa equação matemática somada com mais
30, 40, 100, 1000 equações matemáticas, e depois divididas e somadas e divididas e somadas por outras N equações matemáticas, vai dar o resultado certo. Por isso que a gente chama de black box, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali no meio. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não sabe o porquê está acontecendo ali no meio. Então é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês têm os inputs de dados, vocês vão ter o seeding layer, você vai ter o output, se a pessoa está doente ou não. E por que hoje a gente existe a dificuldade de homologação de redes neurais na medicina? Exatamente por causa da black box que eu estava comentando. Como a gente está tratando com vidas, é muito complicado você simplesmente aceitar um resultado, né? Então existem hoje técnicas de criação não só de black box, de coisas que a gente chama de white box ou até gray box, para começar a avançar melhor esse processo de AI. Inclusive, já existe processo assim, na União Europeia para conseguir facilitar esse processo de implementação de AI na medicina. Vamos lá. E como essa dinâmica deve funcionar, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter a AI aqui no meio. A AI vai trabalhar em conjunto com o médico, tá? Nunca a AI vai trabalhar sozinho na medicina. Não existe esse ponto dentro da medicina, tá bom? O médico que vai ter o acesso ao paciente, o médico que vai estudar o paciente, o médico que vai examinar o paciente e o médico que vai fazer o tratamento do paciente. A AI vai estar aqui, está isolada, como vocês podem ver. O único acesso da AI até o paciente é via médico. Aqui do lado de cá, a gente já tem o programador, que usa as nossas ferramentas para desenvolver, para treinar e para validar. Aí, dependendo do resultado, ele vai pegar essa AI e vai encapsular e vai pôr ali para o médico usar, tá? Esse era o desenvolvimento antigo das AIs, tá bom? Que era conhecido antigamente, que era feito as teorias antigas. Hoje em dia já mudou um pouco. Inclusive eu ponho aqui as referências depois. Hoje em dia vai aparecer essa seta aqui, que é a seta mais essencial de todo o processo, que é o feedback constante, tanto do médico para o programador. Os dois têm que estar em comunicação, os dois têm que ser um time, tá? E, obviamente, agora a gente também aplica as teorias de que a gente tem que pegar o resultado daquele paciente e retreinar a AI, tá bom? E de tempos em tempos também para validar ela, para confirmar que ela está certa, para confirmar que ela continua com uma eficiência boa, a gente tem que pegar ela, tirar de operação e pôr ela no processo de treinamento, validação e desenvolvimento novamente, para a gente ter ali um loop completamente fechado aqui, onde a gente consegue o melhor resultado possível, tanto para o paciente, quanto a melhor ferramenta possível para o médico, e quanto basicamente esses dois pontos, tá? Vamos mostrar mais um MDB? Aqui. Esse MDB a gente vai passar um pouco mais de tempo nele, tá? Porque ele mostra um pouco de AI também. Aí depois a gente vai mostrar algumas outras ferramentas de AI inclusas aqui dentro do MATLAB, tá? São ferramentas bem interessantes também que facilitam muito a criação de AI, tá? Vamos lá. Esse exemplo aqui é um exemplo bem legal. Deixa eu ir rodando ele, que ele demora um pouquinho para rodar. Existe aqui toda a parte de treinamento da AI, está acontecendo tudo aqui por trás. Primeiro aqui, ele vai fazer o download do banco de dados para a gente de maneira automática, tá? O que que é esse exemplo, antes de tudo? Não estava esquecendo de explicar o exemplo. A gente vai pegar a parte do eletrocardiograma, os sinais de eletrocardiograma, e vai decidir, com base nesses dados, se existe algum problema com o sinal de eletrocardiograma da pessoa. Christian, o que que é o eletrocardiograma? Aquele clássico que a gente vê em filme, o pipi, pipi, ou aquela ti, quando morre. Aquilo é um eletrocardiograma, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui a gente já faz o download do banco de dados de maneira automática, tá? E aqui a gente está fazendo simplesmente a parte de separação do sinal, tá? Só estamos separando o sinal aqui, criando as pastas, salvando os dados e separando na parte de treino, parte de validação e a parte de teste. Também só separação de dados. E aqui a gente vai fazer aqui um summary para a gente ver que tipo de dados a gente está trabalhando aqui, ó. A gente está vendo aqui tem o pessoal com apneia, o pessoal que está descansando, o pessoal com valsalve. Então é isso.
Então aqui a gente também está fazendo um pouco de matemática aqui, só para transformar os números. E aqui a gente já está começando a trabalhar com a rede neural propriamente dita. Gente, isso aqui é uma coisa aqui muito importante, tá? Essa linha de código aqui que pode passar em branco para muita gente. Toda rede neural existe um fator de aleatório nela, tá? Que a gente usa números aleatórios para toda vez a gente ter um resultado diferente, tá? E isso às vezes não é bom. Desculpa, a gente usa para ter um resultado interno ali, condizente e diferente. E isso não é bom. Se você está fazendo N testes diferentes, você quer uma constância. Então é essencial você setar esse RNG, que é o Random Number Generator, para qualquer seed possível, para qualquer semente possível. Qualquer uma, literalmente, você podia pôr uma aqui, para você ter consistência nos seus testes, para você sempre testar a sua rede neural nas mesmas condições. Senão você vai lá e faz uma alteração e o resultado fica pior. Mas na verdade era para o resultado ficar melhor, você só começou com uma seed pior. Então, é essencial sempre travar o RNG quando você está desenvolvendo. E depois de desenvolvido, quando você estiver nas partes de teste e validação, aí eu já acho interessante também já poder retirar o RNG e começar a trabalhar com um pouco mais de randomicidade ali. Até você encapsular ela e uma vez encapsulada, não tem mais problema de RNG, tá bom? Tem mais problema de números aleatórios. Aqui a gente vai dar uma olhadinha nos dados, tá? Os números e sinais, o eletrocardiograma. Esse aqui tá meio estranho aqui, o coitadinho aqui do meio. Isso aqui. Ah, ele tá com apneia. Isso aqui tá certinho. É, isso aqui tá mal. Isso aqui tá... vamos fazer aqui também aí, vamos criar uma convolução, tá? Gente, eu quero que vocês só olhem isso daqui. Eu quero que vocês deixem queimadinho aqui na mente por enquanto. Que eu vou, depois a gente vai entrar em detalhes de por que isso daqui foi feito assim. E existem uma técnica muito mais fácil de fazer isso dentro do MATLAB. Isso aqui era o que você encontraria em outras linguagens de programação também, tá tendo que fazer na mão. A gente está trabalhando com uma rede neural muito pequena, por isso deu poucas linhas de código, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira de criar essas redes neurais daqui a pouco com interface gráfica. A gente está colocando as opções de treinamento aqui. Estamos botando aqui um máximo de epoque de 800, um batch size 900. Cadê aqui? Não está usando dropout. Eu gosto sempre de usar um pouquinho de dropout para evitar overfit, mas esse exemplo aqui não está usando. Mas é interessante aqui a aplicação que eles fazem. E aqui a gente tem a epoque. Ah, desculpa, as iterações de cada epoque. A gente pode ver que a gente teve aqui uma validation loss de 15,789. Validation loss até que é interessante, tá? Não vou falar que é ruim, não. É interessante, sim, por resultados aqui. E a gente tem a performance de análise, os dados aqui. E a gente vai agora usar Multi-Resolution Data Analysis com outra rede neural aqui dentro para a gente ver se a gente consegue melhorar o sinal. Pode ver aqui, essa aqui é a nova rede. Feito aqui também e rodou. Opa, já temos uma validation loss aqui bem menor, bem mais interessante também. Está executando aqui o modelo ainda. Ainda está treinando, inclusive, tá? Vendo aqui, está caindo aqui o validation loss. Eu vou mostrar aqui online para vocês agora, porque ainda não finalizou, que demora sempre um pouquinho os processos de treinamento de rede neural, mas vai ter o mesmo resultado, porque a gente está com a RNG travado, tá bom? Então a gente pode ver aqui que a gente vai chegar até um validation loss aí aproximado de 6,61, que já é bem melhor, que já é quase 30% do que era do outro validation loss. Se o outro validation loss já era razoável, esse aqui está bem melhor, que a gente consegue ver os dados de plotagem, as informações de treino, da perda. Então, olha aqui agora como é que a gente tem um sinal bem melhor aqui. Como a gente conseguiu essa nova reconstrução aqui muito mais próxima do ECG. Muito interessante esses dados aqui. E aqui a distribuição dos testes, muito interessante. Aqui ele até põe uma conclusãozinha aqui para você, em que existe aqui a nossa referência, sempre é bom uma referência aí, se você estiver citando alguma coisa dessas no artigo, em seu artigo, em sua tese, qualquer coisa, você pode pegar essa referência aqui, entrar nela, estudar ela mais profunda, entender o que foi feito aqui,
É bem interessante. Aqui está executando ainda. Vamos pausar aqui. Deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu deixar aberto aqui. E lembra disso aqui que foi escrito à mão? Vamos falar aqui agora de uma ferramenta que eu gosto muito, que é, existem muitos outros exemplos também explicando como é que se usa essa ferramenta, mas eu não trouxe eles hoje porque eu quero mostrar essa ferramenta de uma maneira um pouco mais até didática, tá? Que é a parte do Deep Network Design. Tá bom? Vou abrir ele aqui. Depois que ele abre, deixa eu checar se não existe nenhuma pergunta aqui pra gente. Cadê aqui? Chat. Não existe nenhuma pergunta. Perfeito. Aqui, Deep Network Design. Essa é a grande carinha do Deep Network Design. Eu vou abrir aqui uma rede neural bem treinada, inclusive, tá? A gente tem várias prontas. Você consegue importar elas de PyTorch, TensorFlow, Pico. Putz, você consegue. Eu já fizemos um trabalho aí recentemente que a gente teve que fazer importação aí de uns 14 tipos diferentes. Bem interessante, viu? Vou abrir aqui essa ferramenta para vocês verem. Abrir aqui a SqueezeNet. A SqueezeNet, ela é uma rede neural focada em classificação de imagem, tá? Ela é focada em classificar 1000 labels, basicamente. Você põe a imagem e ela fala, é uma praia, é uma floresta, é uma estrada. E é isso. E é assim que a gente cria as redes neurais hoje dentro do MATLAB, com interface gráfica, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar essa interface funcionando para vocês, vou arrastar alguns bloquinhos, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu vou pôr um problema nela para mostrar outra ferramenta muito interessante aqui que existe hoje dentro do MATLAB. Deixa eu deletar aqui, e eu vou pôr aqui uma convolucional 3D, tá vendo? É isso, literalmente você vai arrastar esses blocos daqui para cá, e você já consegue criar a sua rede. Cada bloco tem seus parâmetros, se você clicar nele você vê os parâmetros, e você cria essas linhas para conectar. Então vamos lá. Eu botei um erro aqui, tá? A gente tem aqui uma imagem e eu estou pedindo para fazer uma convolucional 3D. A gente tem uma matriz 2D, eu estou pedindo para mexer numa matriz 3D. Vamos analisar aqui a rede neural. Não sei se vocês têm experiência com Python, mas em Python às vezes pode ser que você não receba esse erro de uma maneira clara. Você vai receber lá um texto de, sei lá, 80, 90, até mais linhas às vezes, aqueles stack de erro que vai chamando um monte de erro um atrás do outro. Aí você fica lá 3 dias para achar o erro certo. Aqui não. Aqui você, quando chama o análise, ele fala para você onde está o problema, o porquê aconteceu o problema. Opa, 3 dimensões, era para ser duas, meu caro. Está escrito aqui. E onde está? Exatamente. Então vamos lá, eu vou abrir ela de novo aqui e vamos fazer análise nessa rede neural sem agora o erro, para vocês verem o que acontece. Análise, que é uma das ferramentas que eu acho mais interessantes hoje em Deep Learning dentro da indústria inteira. É essa. Ele passa para a gente aqui esse resumo de toda a sua rede neural. Eu estou trabalhando aqui com 100 blocos diferentes aqui dentro da rede neural, tá? A gente tem um total de learnables de 1,2 milhões, temos 68 layers, e só lembrando, vamos abrir aqui só para comparar. Isso aqui é uma layer. A gente fez 68 aqui. Então você pode pegar esse código aqui, essas tantas linhas aqui, que seria a mesma coisa em Python, e fazer vezes 68. Então por isso que é a grande vantagem hoje do MATLAB. Você pega aqui, você vai montar ele aqui, interface gráfica, clicando nos bloquinhos, alterando os valores aqui de cada bloco, mudando stride, mudando pooling rate aqui. Cadê os pooling rate aqui? Pool size, stride, tudo aqui dentro. E você vai gerar o código. Olha que legal. Exportar, gerar o código. Ele vai pedir para mim salvar aqui. Salvar em qualquer pasta. Pode ser nessa mesmo. O código para você da sua rede neural e todos os seus parâmetros. Inclusive, o código já vem comentado, tá? Tá vendo? Opa, criação de Blur Network, arquitetura pré-treinada com os parâmetros.
68 layers, 78 conexões e aqui, todo o código. Então hoje é uma coisa assim fenomenal essa ferramenta. E assim, é magnífica do meu ponto de vista, assim, não tem palavras. Você poupa muito tempo, você foca no que realmente você tem que fazer, que é a criação da arquitetura da sua rede neural, entender o funcionamento dela, e com base nisso, você gera o código. Então a parte que, literalmente, que exige menos conhecimento que é escrever o código, você deixa a máquina fazer. Você não precisa se preocupar com isso. Você foca realmente no que você teve que estudar, no que você tem que avaliar, no que você tem que explorar, que é criar a rede neural e os dados, tá? E hoje, dentro do MATLAB, na hora que eu abri aqui esse Deep Network Design, vocês devem ter visto que existem muitos outros aplicativos. Existem muitos outros, tá? Tem a parte de conexão com o banco de dados de maneira direta. E aí a gente tem aqui também, vamos focar nessa linha aqui, que é a Machine Learning Deep Learning. A gente falar de neuroclusting, criação de redes neurais, criação de regressão de maneira automática, curve fitting, classification learning, tudo isso. Deixa eu até abrir um aqui para vocês verem aqui. Você consegue fazer tudo isso com interface gráfica, do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês, sem precisar escrever uma linha de código, tá? Então é muito legal essas ferramentas. São ferramentas extremamente poderosas hoje. Tá aqui, ó. Interface gráfica. Você vai ter aqui como treinar todos os 29 tipos de AI que tem aqui dentro de uma vez, para você rodar aqui. Gente, eu não vou fazer isso porque ele demora um pouquinho, tá? Mas você consegue treinar os 29 tipos de AI de uma vez aqui para avaliar. Aí o MATLAB começa a detectar qual que está operando melhor, começa a alterar os parâmetros dessa para tentar otimizar ainda mais. Então você consegue fazer esses esquemas de otimização de AI de maneira muito mais efetiva. Fechar esse Classification Learning aqui, pode fechar esse aqui. E, gente, vamos agora para o último slide da apresentação. Eu nem vou pôr na tela cheia, que eu acho que não convém. A gente vai ficar pouquinho tempo aqui. Que é a parte conexão com o PubMed. E, né, uma das coisas mais quentes é a parte de criação de meta-análise, tá? E criação de meta-análise, como eu acho que muitos de nós sabemos, é ler centenas de artigos. Centenas. E uma dessas ferramentas que a gente tem hoje dentro do MATLAB, você conecta direto ao PubMed, certo? E a outros pubs também, você tem outras ferramentas de pub. Deixa eu abrir essa imagem aqui. E você consegue pesquisar artigos por termos dentro dele, tá? Por exemplo, millions, foca aqui nessa palavrinha aqui, millions of entries em PubMed. A gente pegar uma meta-análise hoje muito grande, vai ter 500 artigos, 600 artigos. A gente está trabalhando em milhões aqui, literalmente milhões de palavras cruzadas aqui em termos, por exemplo, metástase com neoplasma, câncer com metástase, oncologia, tumores. Então a gente consegue aqui essa linha aqui, muito interessante. A gente consegue puxar dados desse artigo, então você consegue fazer essa pré-filtragem dos artigos que são necessários entrar em mais profundidade muito mais rápido. Muito mais rápido. Aqui a gente avaliou milhões de artigos. Eu quero que vocês foquem muito nessa palavra, milhões, tá? Gente, vou abrir agora um pouquinho para vocês tirarem dúvidas, para vocês fazerem comentários, perguntarem informações. Deixa eu trocar aqui a tela enquanto isso. É uma área agora de discussão aberta para a gente conversar um pouquinho. Por favor, mandem as mensagens aqui, conforme elas forem chegando, eu vou lendo. E se não vier nenhuma, acho que a gente vai ter que encerrar um pouquinho antes hoje esse webinar, que eu reservei esse horário aqui para essa sessão um pouco mais interativa. O pessoal está um pouquinho mais quietinho hoje. Ah, opa, veio aqui uma pergunta interessante. Aqui, vamos lá. Existe a possibilidade de embarcar o código em uma ESP? Sim, a gente consegue embarcar em ESP, sim. A gente usa a biblioteca Arduino lá dentro do MATLAB para fazer essa embarcagem, para fazer o embarcar o código. E funciona com todos os tipos de ESP, tá? A DevKit, a C2, C3, C4, não lembro mais o nome de ESP, tem tanto nome diferente, mas funciona assim, tá? Vamos lá. Existe aqui. Questões de normas aqui estão perguntando pra gente.
a gente tem várias toolbox hoje aqui dentro do MATLAB. A parte de normas de IEC, a parte de normas até para aeroespacial, que facilitam muito o processo. E a parte que eu mostrei para vocês do Cinescape, da parte de rodar o software e testar ele aqui dentro, é uma das partes hoje mais hot topics em qualquer área da indústria, porque você consegue criar o seu modelo, rodar o seu modelo e analisar ele dentro do MATLAB sem precisar de um protótipo físico. Aí você vai, quando partir para a área do não, engasguei. Protótipo físico, você vai ter muito mais certeza, você vai ser muito mais certeiro no funcionamento, tá? Ah, queria agradecer a presença de todos, falar aí para ficar conectado aqui na OpenCAD. A gente vai ter mais webinars sobre tópico de medical devices, de AI, daqui a pouco vai ter um financial também que eu vou estar apresentando. E, gente, que nem a gente sempre fala, você pode virar e falar, Christian, você é um mentiroso. O que você falou é tudo mentira. Não faz nada disso. E eu quero que vocês façam essa provocação. Eu quero que vocês venham até o OpenCAD, conversem com a gente, explorem as ferramentas, marquem uma reunião extra com a gente para a gente entrar em mais detalhes, olhar a ferramenta mais a fundo, trabalhar numa apresentaçãozinha e vocês depois explorarem a ferramenta também. Isso é essencial, essa ferramenta que, a partir do momento que você descobre realmente como é que usa, é uma coisa que a gente realmente vê nos treinos. Surge um sorriso no rosto da pessoa falando: Meu Deus, isso aqui vai resolver meu problema muito mais rápido. Ontem, inclusive, eu estava dando um treinamento e no final do treinamento é muito gratificante, porque o pessoal tava com um sorriso no rosto, sabendo que que era uma missão literalmente impossível para eles desenvolver um sistema lá em uma semana, eles iam desenvolver em 2 dias depois, que eu expliquei para eles o processo de como desenvolver. E é uma coisa assim, muito gratificante, uma sensação assim que eu quero que todos aí, meus ouvintes, que estão assistindo a gente agora, tenham essa oportunidade. Então, entre em contato com o OpenCAD, marque uma reunião com a gente, vamos explorar essa ferramenta junto. Então é isso aí, gente. Obrigadão. Tchau, tchau a todos. Vou finalizar aqui a sessão. Até breve.